Explore um caminho de serenidade e equilíbrio interior, enquanto mergulha no universo do yoga conosco. Junte-se a nós no curso de yoga online com Sadhguru. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do yoga. O link está na descrição. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Por natureza. Você verá que ficará sem palavras a respeito da vida. Consciência é a essência da vida. Algumas pessoas estão dizendo que nós construiremos consciência numa máquina. Namaskaram, Sadhguru. Os especialistas dizem que as intuições humanas são essencialmente respostas bioquímicas de nosso corpo. Se for assim, uma inteligência artificial pode ser capaz de recriar as emoções humanas? As intuições humanas são realmente algoritmos bioquímicos ou são algo mais profundo? Bem, a inteligência humana tem a ver com a atividade bioquímica que está acontecendo no nosso sistema, com toda certeza? Bem, hoje você sabe que estar mentalmente equilibrado ou desequilibrado, estar estável ou instável, ter clareza mental ou não, tem uma base química nisso. Ou mesmo você estar feliz ou infeliz, amável ou não amável, alegre ou triste, tudo tem uma base química. Uma maneira de entender isso é: tudo isso é uma questão de inteligência. Neste exato momento em que você se senta aqui, ou em qualquer lugar onde você esteja sentado, se você faz dessa experiência de sentar-se aqui algo bonito ou feio, é uma questão de inteligência e é também uma questão de química. Elas não são diferentes. É completamente errado entender inteligência como pensamento. O pensamento é apenas uma pequena expressão da inteligência. Isso é uma loucura que as sociedades modernas criaram, porque o sistema de educação moderno fez as pessoas acreditarem que o pensamento é a única forma de inteligência. Se o pensamento é a única forma de inteligência, você naturalmente entenderá que acúmulo de dados, análise de dados e projeção de dados, de acordo com sua análise, são inteligência? Bem, esse é um processo que qualquer máquina pode fazer. Isso você está começando a entender agora, que mesmo o pensamento mais complexo que você acha fenomenal, hoje seu computador pode fazê-lo sem esforço. Você vê que uma simples calculadora pode fazer mais contas do que seu professor? Que seu computador pode fazer muito mais contas do que qualquer matemático? Então, obviamente, o que você pensou que era um processo intelectual muito difícil está sendo processado
por uma máquina muito mais facilmente do que você pode imaginar? Agora, as pessoas argumentam, mas matemática é uma coisa, literatura é diferente, música é diferente. Bem, estou dizendo a você que seja literatura ou música, que são consideradas mais, como dizer, um transbordamento do coração humano, até mesmo isso pode ser feito por uma máquina. Bem, talvez ainda não tenhamos construído máquinas boas o bastante para fazer isso, mas você verá que talvez nos próximos 25, 50 anos, não sei quanto tempo, mas isso inevitavelmente acontecerá. Você não consegue imaginar, mas provavelmente será mais perfeito. Então, isso sobre intuição, a primeira coisa para se entender sobre intuição é: intuição não é um nível diferente de inteligência. Intuição é simplesmente um nível diferente de computação. Ou seja, digamos, deixe-me tornar isso bem simples para você, por uma questão de entendimento. Agora, digamos que você teve uma criança ou você teve um bebê que cresceu dentro de um quarto, que nunca viu o mundo lá fora. De repente você o leva para fora e mostra esta árvore para ele. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está coletando dados. Cor, forma, a maneira como se move, a maneira como é. Ele está simplesmente colhendo dados através dos seus órgãos sensoriais. Deixe-o observar essa árvore por alguns minutos. Digamos que ele cresceu depois de algum tempo e você pergunta, digamos, descreva uma árvore. Muito provavelmente, ele a descreverá quase 90% corretamente. Mas, agora, o processo de assimilar a árvore na sua mente não é lógico. Ele não está dizendo que a folha tem 5 centímetros por 7 centímetros, a cor é deste tipo de verde, que é uma combinação disso, disso e daquilo. Não, não há assimilação lógica, é intuitiva, simplesmente, como aquela imagem vem à mente dele, porque toda a informação está lá processada e pula todos os passos de 1, 2, 3, 4 e simplesmente chega lá. Então, intuição é simplesmente que seu cálculo é de tal maneira que você não passa pelo processo lógico toda vez. Então, intuitivo significa que a sua computação está pulando os passos lógicos e chegando à resposta, que é definitivamente uma maneira mais sensível de conduzir a vida. Isso é simplesmente um algoritmo bioquímico? Bem, eu diria 100% que sim. Então, quando dizemos algoritmo bioquímico, ele está num fluxo constante, você pode configurá-lo da maneira que quiser. Pela genética, pela cultura, pelas influências externas, ele é configurado de uma maneira, mas se você está consciente, você pode configurá-lo de uma outra maneira. Então, isso é apenas algoritmos bioquímicos. Quando você diz é apenas, você está pensando que isso é apenas um processo mecânico? Bem, há um mecanismo. A questão é, se esse mecanismo é conduzido conscientemente ou não. Agora mesmo, há um intelecto, há uma dimensão intuitiva, sob níveis mais profundos de inteligência, que é a base do fazer da própria criação, a própria fonte da criação. Essa inteligência também está embutida em você. A questão é apenas em que nível de acesso você está. Todo mundo tem um braço como este, certo?
Agora, todos conseguem usar o braço da mesma maneira? Não. Pessoas diferentes o usam de diferentes maneiras. Alguém é jogador de beisebol, ele usa de uma maneira. Alguém é escritor, ele usa de outra maneira. Alguém é artista, ele usa de outra maneira. Alguém é yogi, ele usa de outra maneira. Porque você percebeu alguns aspectos da vida? Alguma outra pessoa percebeu outro aspecto da vida? Dependendo de como você emprega a si mesmo, de acordo com isso, seu algoritmo bioquímico está constantemente mudando. Não é um processo definido? Bem, há certas configurações, porque, caso contrário, você não terá um lugar para começar. Como eu já disse, genética, influências culturais, Samskriti, ou seja, gerações de aprendizado que aconteceram dentro de você. Todas essas coisas colocadas juntas, há um certo algoritmo, mas não é definido, ele é fluido, você pode mudá-lo a qualquer momento da sua vida. Então, sua intuição, que tipo de intuição você tem? As pessoas estão apenas fazendo suposições o tempo todo, pensando que é intuição? Não, se você quiser desenvolver a intuição, a primeira coisa que você deve aprender é como simplesmente sentar-se aqui completamente alerta e não pensar em nada. Alguém estava me perguntando, Sadhguru, quando você está dirigindo, no que você está pensando? Por que diabos eu estaria pensando em alguma coisa? Estou apenas dirigindo, é por isso que eu ainda estou vivo. Porque o tipo de risco que corro em duas rodas, se eu ainda estou vivo, é porque não penso em coisa alguma. Se você simplesmente souber como sentar-se aqui, alerta, mas sem pensar. Ah, como isso é possível? Eu pergunto, como é possível para você pensar? Quando tanta coisa está acontecendo aqui, se você prestar atenção, você não pensará? Então, o aspecto mais importante da vida é a sua atenção, não seus pensamentos. É isso que a criança que viu a árvore pela primeira vez fez. Atenção. Se sua atenção está ativa o tempo todo, sem qualquer tipo de julgamento sobre o que é isso, o que é aquilo, simplesmente atenção, não pensamento, apenas atenção, você naturalmente se tornará intuitivo. A atenção humana pode abrir qualquer porta no universo, mas a atenção humana deveria se tornar livre do processo crítico. Isso significa que do pequeno dado que você coleta, você não deveria ir julgando tudo ao seu redor. Porque mesmo que você ache que sabe tudo, os dados que coletou são muito limitados. Se você observar esta árvore por um ano inteiro, todo o processo de cair as folhas e colocar de volta novas folhas e tudo, ainda assim, estou lhe dizendo, você não sabe nem mesmo uma pequena porcentagem do que aquela árvore é. Se você quer entender o algoritmo bioquímico daquela árvore, nós não sabemos quanto tempo levará para você compreender isso. Então, este aqui é um mecanismo muito mais complexo do que a árvore. Então, definitivamente, este aqui, se você gasta a vida toda prestando atenção neste aqui, ainda assim o que você sabe é muito pouco. Mas, à medida que se torna mais e mais consciente, você determina os algoritmos bioquímicos. Isso significa que você determina a natureza da experiência. Mas agora a pergunta foi, podemos construir máquinas assim? Sim, podemos. Assim como podemos construir máquinas que podem fazer contas para nós, podemos construir máquinas que escreverão histórias para nós, podemos construir máquinas que farão música para nós, podemos construir máquinas que são intuitivas por natureza. Então, essa é uma pergunta muito válida. Essa é uma pergunta que precisa ser olhada mais profundamente do que apenas falar sobre intuição ou emoção. Precisa ser olhada como um processo da vida, porque o processo da vida é tal
que não há separação entre inteligência, intuição, pensamento, batimento cardíaco, funcionamento do fígado, funcionamento do rim, ou o que o baço está fazendo, o que o cérebro está fazendo. Não há diferenciação, é uma única função ininterrupta. Compreender isso dessa maneira é o mais importante. Só assim você conhecerá a vida. Só então você vivenciará a vida no seu máximo. Só então você verá que ficará sem palavras diante da vida, porque não há palavras. O que está ocorrendo? Existe uma palavra, um vocabulário para descrever um fenômeno como esse? Não há palavra para descrever o que é a vida, do que ela se trata, não há conclusão. Quando não há palavra, não há conclusão. Quando não há conclusão, não há morte. Esse é o caminho para a liberação. Eu sei que você fez uma pergunta simples sobre as máquinas poderem ou não tornarem-se isso. As máquinas podem se tornar tudo o que você é. Podem fazer tudo o que você faz, provavelmente melhor do que você. Como você sabe, elas estão fazendo coisas melhor do que você. A única coisa é que elas não podem se tornar consciência. Bem, algumas pessoas estão dizendo que construiremos consciência numa máquina. Isso não vai acontecer. Por quê? Isso é vida. O que você chama de consciência é a essência da vida, que não pode ser descrita. Para aquilo que não temos uma palavra para dizer o que é, aquilo que é aquela força indescritível que faz tudo acontecer, isso não... Eu tenho visto seus vídeos no YouTube. Esta é a primeira vez que estou vendo você ao vivo. Então, tenho perguntas básicas que irão ajudar a todos aqui. Todos falam sobre, você sabe, conhecer a nós mesmos. E o primeiro passo é ir para dentro. E que o caminho para ir para dentro é a meditação. E quando eu tento... Por favor, não. Eu nunca disse tais coisas. Eu não sei quem são todas essas pessoas que disseram essas coisas. Ok, então, como ir para dentro? Essa é a pergunta. Dentro de quê? Você já está dentro do auditório? Dentro de quê? Dentro de nós mesmos. Ok, se a verdade for de que o primeiro passo para conhecer a resposta para todas as perguntas, se ir para dentro é a resposta, então como fazer isso? Primeiro de tudo, você precisa entender o que é dentro, ok? E o que é fora. Se você não entende o que é dentro e fora, então você irá para todos os lugares errados. Agora, o que é dentro? Seu corpo. Acumulações feitas ao longo de um período de tempo, sim ou não? Olá? Senhora? Sim. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Isso está claro? Sim. Seja o que for. O que você acumula pode ser seu, mas não pode ser você. Portanto, este corpo é um acúmulo. O que você chama de minha mente, todo o conteúdo da mente é acumulado, dependendo daquilo a que você está exposto em sua vida. Então, seu corpo é um amontoado de comida, seja ele pequeno ou grande. Sua mente é um amontoado de impressões, de novo, seja pequeno ou grande. Entre esses dois amontoados, onde diabos está você? Portanto, dentro, fora, deixe estas palavras para lá, porque quando se trata de linguagem há alguma margem. Então nisso talvez pessoas diferentes estejam tentando usá-la de diferentes maneiras. Não sabemos em que contexto elas a usaram. Você colocou todos em um saco e disse, todos vocês disseram isso. Eu não sei quem são essas pessoas todas. Pessoas diferentes empregaram métodos diferentes à sua volta, olhando para as pessoas ao redor delas, o que fosse mais adequado para as pessoas à sua volta. De acordo com isso elas trabalharam, provavelmente. Se fossem genuínos, eles teriam trabalhado com as pessoas à sua volta, não com conceitos de algum lugar. O que, olhando para um indivíduo, você vai fazer algo que funcione para aquela pessoa? O que você faz com essa pessoa talvez não funcione para outra pessoa. Você terá que fazer algo diferente com aquela pessoa. Mas você está falando sobre um genérico dentro e fora? Então primeiro determine o que é dentro e o que é fora. Tudo está para fora agora mesmo. O mundo está fora, o corpo também é material externo, todo o material na mente também é externo. Então o que é esse dentro que você está falando?
Então você imediatamente diz Atma, Paramatma, alma, isto aqui. Agora você está entrando em um sistema de crenças. Você não sabe. Você sabe que tem um corpo, sim? Olá? Por favor, verifique seus vizinhos. Você sabe que tem um corpo. Você acredita que tem uma mente. Mas até certo ponto você sabe. Mas o resto é crença, sim ou não? Sim. Não estou questionando se é verdadeiro ou falso, não vamos nem falar disso, mas é crença? Ainda não faz parte da sua experiência? Se você fala de algo que ainda não está em sua experiência, para ser direto, você é simplesmente um grande mentiroso? Isso é o que significa? Mas como as mentiras são sagradas, as mentiras estão nas escrituras, as mentiras são repetidas por todos os tipos de pessoas, vestidas de diferentes formas que são supostamente sagradas, embora ridículas. Por causa disso, você não deve questionar essas palavras? Qualquer lugar que você vá, a primeira coisa que as pessoas dizem é Sadhguru, e a alma? Eu pergunto, a uma ou duas? Então, não vamos falar sobre algo que não está em sua experiência. Neste momento, seu corpo está em sua experiência até certo ponto, sua mente está em sua experiência até certo ponto. O resto você não sabe, mas podemos deduzir? Se tenho que acumular esse tanto de corpo, se tenho que acumular esse tanto de mente, algo mais fundamental deve estar presente? Sim? Algo mais fundamental deve estar presente? Não sabemos o que diabos é? Por enquanto, chamaremos isso de você. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto. Você pode entrar neste auditório, você pode sair deste auditório. Como você vai entrar em si mesmo? Eu pergunto. Digo, deixe isso de lado, esse não é o caminho. Faça desse jeito. O que não é você, mantenha todas essas coisas de lado. Hoje, antes de ir para a cama, tudo o que não é você, deixe de lado. Elas podem ser preciosas para você. Pense sobre isso. Sua casa, ela é você? Ah, minha casa. Tudo bem, você tem muita paixão por ela, mas tudo bem, mantenha de lado. Seu marido é você? Não, esse é fácil, ele não sou eu. Meus filhos, eles são eu? Ah, um pouco difícil, mas não, eles não são eu. Eles começaram a dizer, se tiverem 12 anos, eles já lhe disseram. Então a roupa que você usa é você? Não. O corpo que você usa é você? Não. Todos estes pensamentos e emoções, isso é você? Não. Tudo que não é você, mantenha em um amontoado. Não fisicamente, apenas faça isso mentalmente. Mantenha tudo de lado. Deixe-me ver. Todo dia pratique isso. Um dia, quando você conseguir manter de lado tudo que não é você, o que você é vai estar lá. Temos muitas ideias sobre coisas que ainda não vimos. Isso é um grande problema. Shankaran Pillai foi para a Britânia. Posso? Você ama histórias, sim. Shankaran Pillai foi para as indústrias Britânia para achar um trabalho. Então eles estavam procurando por um gerente de vendas inteligente, de grande visão. Assim eles lhe perguntaram, o que está mais longe, Mumbai ou a Lua? Shankaran Pillai pensou e disse, Mumbai. Eles disseram o quê? Mumbai está mais longe que a Lua? Ele disse, sim. Como? Bem, eu posso ver a Lua, eu não posso ver Mumbai. Portanto, o que estou dizendo é, se você seguir sua percepção atual, você chegará a todas as conclusões erradas.
Então não se apresse em tirar conclusões. Vamos prestar um pouco mais de atenção? Você é uma vida que vale a pena? Que merece alguma atenção, não é mesmo? Não procure a atenção de outras pessoas. Sua própria atenção, esta vida não merece atenção? Preste atenção a este. Atenção suficiente? Tudo ficará claro? Tudo sobre você, você está me perguntando? Se eu lhe disser, o que você ganha? Ganha mais algumas palavras? Mais algumas palavras você ganha, que não vão levá-la a nenhum lugar perto da verdade? Mais uma palavra ou mais 10 palavras não lhe aproximam da realidade? Você apenas terá mais coisas a dizer para outra pessoa? Este tipo de boato está se espalhando pelo mundo. Todos sabem onde Deus está, quem é sua esposa, quantos filhos ele tem, quando é seu aniversário, seu endereço. Em cada bhajan, as pessoas estão cantando o endereço dele, onde ele está e como chegar a ele, mas eles não sabem absolutamente nada sobre si mesmos. Este tipo de... Como posso dizer? Essa ignorância muito bem informada é perigosa, sabe? Se você não sabe, não é um problema. Se eu vejo que eu não sei, a possibilidade de saber está sempre presente, não é? Se eu não sei e acho que sei, então eu destruí todas as possibilidades. Então, chegamos a muitas coisas, sabemos que em cada cultura se sabe qual é a natureza de Deus, onde ele reside, como é o ambiente por lá e tudo mais, sabe? Todos sabem da geografia do céu, não é mesmo? Não sabem? Mas vocês não sabem absolutamente nada sobre si mesmos. Está na hora de prestarmos atenção. Porque tudo o que você sabe, você só sabe pela maneira que é projetado no firmamento de sua mente. Você não conhece nada de outra maneira, sim ou não? Portanto, o que você precisa consertar é, você está vendo tudo no espelho de sua mente, e este espelho está deformado? Primeiro conserte-o. A primeira coisa é torná-lo estável, liso, um espelho plano, para que você veja tudo da maneira que é. O espelho plano lhe mostra tudo da maneira que é? Tudo em reverso, sabia? Então você terá que virá-lo. Isso vai exigir muito mais habilidade. A maioria das pessoas não consegue virar uma doça. Agora, para virar o universo inteiro, a vida inteira sendo refletida na sua mente, para virá-la sem quebrar em pedaços, será preciso muito mais. Mas a primeira coisa é nivelar o espelho para que ele lhe mostre tudo da forma que é, não de outra forma. No momento, tudo é visto dependendo de como você se identifica com algo. Cada identidade distorceu o espelho de sua mente e ele mostra as coisas de maneira completamente diferente do que elas são. A primeira coisa é parar de falar sobre coisas que você não sabe. Nada de alma, de Atman, de Paramatman, de Deus, de divino, de céu. Fale sobre algo que você sabe, e então o desejo de dar o próximo passo se tornará forte. Do contrário, quando você conhece a geografia do céu, qual é a necessidade de prestar atenção a qualquer coisa? Você sabe, isso não acontece naturalmente. Não é uma opção. Até apenas uma geração atrás, muito foi ensinado a você sobre casamento, sobre crianças, tudo. Agora, o nosso sistema educacional está aqui apenas para servir à indústria e aos negócios, não para servir aos seres humanos. A nossa educação não é sobre produzir grandes seres humanos, é somente sobre produzir gerentes, supervisores, médicos, engenheiros. Você é apenas uma peça na máquina econômica, em funcionamento. Portanto, modificar o vasto sistema educacional amanhã de manhã está fora de questão. Mas você poderia mudá-lo para si mesmo e para os seus filhos, se você quiser. Existia algo chamado de Varnashram Dharma, que são os diferentes estágios da vida para os quais um ser humano deveria estar preparado. Dos 0 aos 12 anos, era considerado Balavasta. Nesse período, a criança não deveria fazer nada. Ela deveria apenas comer, brincar e dormir. Nada de ABC, nem 1, 2, 3, nada.
Porque, antes do cérebro se desenvolver até um certo tamanho, alimentá-lo com informações ou qualquer tipo de propósito, colocar qualquer tipo de propósito no seu domínio, destruirá a possibilidade dele crescer até o seu tamanho máximo. Na Índia, em qualquer lugar, talvez os produtores de manga tenham um certo processo. Você verá que se você plantar mudas de manga, lá pelo segundo ano, na verdade, as mangueiras ou os pés de manga começarão a florir. Você já notou isso? No segundo ou terceiro ano, definitivamente cheio de flores. Assim, um produtor de manga consciente irá arrancar cada flor entre os meses de janeiro e fevereiro, para que elas nunca se tornem frutos. Mas se você for uma pessoa do tipo planilha de balanço trimestral, você contará as flores e dirá, ok, aqui eu tenho 150 mangas por 10 rúpias, 15 mil por planta, eu tenho 10 mil plantas. Você deixará que elas frutifiquem. De qualquer forma, elas não frutificarão muito bem, mas pode ser que deem frutos. Mas se você fizer isso, essa árvore nunca crescerá até o tamanho máximo. Ela nunca chegará ao seu potencial máximo. Portanto, até mesmo com as plantas nós sabemos disso. Por que é que nós não sabemos disso em relação às crianças? Nós sabemos, mas nós queremos que os nossos filhos sejam um pouco melhores do que os filhos do vizinho, que é uma grave doença que nós temos. Sim. O nosso problema é que os filhos do nosso vizinho já estão dizendo, com 3 anos de idade, eles dizem, eu quero ser médico. Então isso significa que você quer que o mundo todo fique doente? Uma criança de 3 anos, se ela diz eu quero ser médico, todo mundo fica, o filho do meu vizinho, ele quer ser médico. Ei, o que você quer ser quando crescer? Eu não sei. Ei, ao menos diga algo. Essa não é uma doença do sistema educacional. Essa é uma doença que tomou conta da sociedade. O sistema educacional está tentando providenciar isso. Uma vez aconteceu, eu estava conduzindo um programa em Chennai e algo veio à tona e nós pedimos às pessoas para compartilharem o que aconteceu naquele dia. Esse homem, com uma cara realmente séria, triste, falou, minha filha, ela não está fazendo seus deveres de casa, eu estou realmente preocupado com o futuro dela. O que acontecerá com ela? Você sabe o que? Ele disse tantas coisas. Eu pensei, talvez a filha universitária dele esteja passando por algum problema, sabe? Então eu perguntei, quantos anos tem a menina? Ele disse, 4,5. Eu disse, seu idiota. Em primeiro lugar, ela nem deveria estar indo à escola. E agora você está preocupado que ela não esteja fazendo a lição de casa, está preocupado com o futuro dela, que emprego ela conseguirá, quem irá casar com ela, sabe? Então, nós precisamos mudar essa tendência na sociedade. Pelo menos na sua vida. Que os seus filhos não sejam produtos. Quando eles irão produzir alguma coisa? Não. Em primeiro lugar, você precisa entender que os seus filhos apenas vêm através de você, eles não vêm de você. Eles não são seus. Eles passam através de você, você deve ser, você sabe? Apreciar o privilégio de que eles vieram através de você, isso é tudo. Não acredite que eles vieram de você. Não existe nenhuma apropriação sobre eles. O seu trabalho é protegê-los, nutri-los, até que eles cheguem a um certo ponto em que eles saibam como fazer isso por si mesmos. Isso é tudo. O seu trabalho não é ver o quanto você pode extrair deles, se eles continuarão com seu negócio no futuro, se eles farão coisas que você é incapaz de fazer. Não, não é disso que se trata.
Então este Varnashmara Dharma era assim: aos 12 anos, o seu Balavasta termina. Agora começa o seu Brahmacharya, dos 12 aos 24 anos. 12 anos de disciplina e aprendizagem. Portanto, antes de ser empoderado com educação, você era sempre iniciado no Brahmacharya. O que Brahmacharya significa é Brahman significa a realidade suprema. Charya significa o caminho. Você está no caminho do Supremo. Isso significa que você não está num caminho de divisões. Isso significa que você não está no caminho de você contra mim. Você está num caminho de inclusão absoluta. Sem incluir tudo como sendo você mesmo, você não deveria ser empoderado com a educação. Você deve permanecer analfabeto, isso seria o melhor. Porque a educação era vista como um empoderamento. Se você for empoderado, de uma forma divisiva, que é o que nós temos feito com o mundo moderno, cada conhecimento científico e tecnologia que aparece, a primeira coisa é o uso militar. Por quê? A minha nação contra a sua nação. O meu pai é melhor do que o seu. O meu Deus é melhor do que o seu Deus. O meu pai é melhor do que o seu pai. Porque, uma vez que essa divisão existe e você se torna empoderado, tudo o que acontecerá é que a monstruosidade ganhará poder. Portanto, antes da educação, a primeira coisa é Brahmacharya. Então, por 12 anos e 3 meses, eles eram sincronizados com os ciclos solares, que são de aproximadamente 12 anos e 3 meses. Assim, a cada ciclo solar, o ciclo da sua vida deveria mudar. Os primeiros 12 anos e 3 meses é Balavasta. Uma vez passado por isso, o segundo é para aprendizagem e disciplina. Uma vez passado por isso, aos 24 anos de idade, você decide se quer seguir a vida familiar ou se quer seguir no caminho espiritual. Por escolha, não por compulsões sociais. Cada indivíduo de acordo com as suas próprias características. Agora, se você foi feito de tal maneira que os opostos estão lhe atraindo, você, de maneira organizada, cuida disso. Você se casa e filhos, isso, aquilo acontecerão. Nos próximos 24 anos, você estará em Grihasthashrama. Caso contrário, se aos 24 você decidiu se tornar um sannyasi, isso estaria resolvido. Houve uma época em que cerca de 30% da população indiana escolhia ser sannyasi, 70% escolhia ser grihastas, o que era um bom controle populacional por si só. Então, aos 48 anos, você desfaz o Grihasthashrama. Isso não existe mais, não é? Você pode desfazê-lo? Se você o desfizer, seria um divórcio, e instantaneamente você se prenderia a outra pessoa. Outra mudança de casa, sem abdicar daquela estrutura. Assim, aos 48 anos você começa sannyas por 12 anos. Portanto, desfazer a estrutura familiar, porque se você se casou aos 24 anos, aos 48 anos, os seus filhos já estarão com mais de 20 anos. Eles talvez não digam isso com todas as letras, mas eles querem que você saia de casa. Ou eles querem sair ou você tem de sair. Hoje em dia você está escolhendo que eles devem sair, no estilo americano. Mas na Índia, os pais optavam por sair. Depois que os filhos passavam dos 20, 21 anos de idade, os pais saíam de casa. É uma coisa sensata de se fazer. Então, marido e mulher, que viveram juntos por 24 anos, eles se separavam. Conscientemente, não porque eles tiveram uma briga. Conscientemente se separavam. E existiam instituições onde eles poderiam prosseguir com seus processos espirituais pelos próximos 12 anos. Na idade dos 60 anos, agora passados 12 anos de sadhana espiritual, depois de terem visto a experiência da vida, agora eles novamente se uniam. Da primeira vez eles se casaram por causa dos seus anseios físicos e emocionais. Desta vez, eles se casarão mais uma vez por um motivo completamente diferente. Aos 60 anos,
haverá um casamento. Hoje em dia, essa é a única coisa ainda que muita gente manteve, sabe? Eles moram juntos e se casam novamente. Não, só se você for embora por 12 anos e novamente voltar, conscientemente. Na primeira vez, quando você se casou, você não estava consciente. Certas compulsões fizeram você se casar. Agora, você está conscientemente fazendo isso. Eles se juntavam e então iniciavam Vanaprastha. Não para morar com seus filhos ou netos, vê-los, abençoá-los, e ir para a floresta e viver. A vida era organizada assim, que é uma maneira muito sábia de se fazer as coisas. Bem, você não pode agir exatamente assim hoje em dia, mas você deve estar consciente. Em diferentes estágios na vida, coisas diferentes deveriam ser importantes. Aos 60 anos, se as mesmas coisas que eram importantes para você aos 18 ainda são importantes agora, isso quer dizer que você simplesmente não está indo a lugar algum com sua vida, não é? As coisas têm que mudar. E você precisa tornar seus filhos conscientes, é assim que as coisas são. Se você simplesmente levar esta consciência aos seus filhos de que, agora, o que eles estão passando é apenas uma fase, não é tudo, eles conduzirão isso adequadamente. Mas, porque naquele momento, quando a inteligência deles é raptada pelos hormônios, eles pensam, é isso. Se você apenas lhes disser, está tudo bem, eu também passei por isso, você também vai passar por isso, está tudo bem, é uma fase. Então essas são as diferentes fases da vida. Se desde muito jovens eles estiverem conscientes disso, eles lidarão com isso com muito mais sabedoria do que da maneira como eles estão lidando com isso hoje. As pessoas não serão compulsivas como elas são. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco.